Que Jesus, o Senhor das nossas vidas, né, o governador do nosso orbe, nos abençoe a todos. Feliz 2021, muita paz e saúde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos e que o ano de 2020 que passou tenha sido de lições e grandes aprendizados para nós, para a gente pôr em prática todos os dias desse 2021, não é isso? Então, É isso aí. olha, o Douglinha tá rindo aqui. Não é Douglinha, não, Douglas. É Douglas agora, imagina. Maravilha, meus irmãos. Olha que coincidência gostosa. Eu tinha conversado com a Lara, ela ia fazer a palestra que ela já tinha preparado antes, e o tema era o caminho de Emaús, né? E conversando com o Charles, quando eu fiz o convite, olha aí, tá aí. Saudade de vocês todos aí também, Charles. Muito bom, Um Cristina. beijo para todos. E aí, eu conversando com o Charles, ele, rapaz, eu tenho uma palestra, já tá na bala, já tá na agulha já, e são os discípulos de Emaús. Eu falei, mas, rapaz, o negócio é profético aqui, bicho. Nós precisamos falar desses monstros de Emaús, então, porque a gente quer falar disso. E ele preparou muito carinho, e ele vai estar falando desse assunto, dessa passagem belíssima, emocionante. Segurem, porque é provável tocar o coração e lágrimas podem correr, não é isso? São, querida, que Jesus abençoe você, sua família, seu bebê, que é linda aquela menininha, que Jesus nos abençoe a todos. Seja bem-vinda. Muito bem. Meu querido Charles, toma conta, meu irmão. Tá, É eu vou, seu. vou só dividir aqui o slide, né? Ah, não, já tá aí, olha só. Você é, você é 10, Binho. Já tá, Nem já a gente tá. pensou, já tá aí. Não, pois é, olha, gente. Bom, despretensiosamente, hoje nós vamos falar de evangelho, assim como aprendiz, né? Como aqueles aprendizes, como diz a música, no chamado, Jesus está nos chamando o tempo todo, né? Está pedindo para a gente ser, todos nós sermos pescadores de homens, né? A começar por nós mesmos, né? Então é muito importante a gente ter esse posicionamento de aprendizes. Aqui estamos todos juntos aprendendo. O Binho aqui está aqui comigo me dando uma força aqui para a gente ir já comentando sobre uma passagem tão interessante que é essa, os discípulos de Emaús. E não deve ser à toa, porque como ele falou mesmo aí, estava tudo programado já para fazer esse tema. E quando ele me pediu, eu falei, olha, eu gostaria de falar sobre os discípulos de Emaús, tenho essa palestra pronta aí. E ele, olha que coincidência, e não deve ser, sabe, tudo isso tem um sentido, nada é por acaso, né, Binho? Nós sabemos disso. E eu acredito que, de fato, tem tudo a ver com o que nós estamos passando, vivendo esse momento muito especial, de fato, que o mundo está vivendo, né? É triste, mas é um momento especial. Nós estamos passando por uma transição. Tudo isso é aprendizado, né? Não deixa de ser um aprendizado. E o fato é que existe muita angústia, muita tristeza, muita decepção, muita incerteza, mas ao mesmo tempo é uma maneira da gente exercitar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, nos homens, na ciência e pedir tempos melhores. Esse ano que está começando agora, 2021, que seja um ano abençoado, né? E esse trecho de Emaús é muito interessante. Mas antes de falarmos da passagem em si, né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar um pouco dos evangelhos, né? Então, a verdade é que os evangelhos, como está lá na Bíblia, que a gente conhece, né, tudo direitinho, começa lá, Mateus, né, aí depois Marcos, Lucas, João, Apocalipse, né? Então, na realidade, está ali de forma coordenada, catalogada, didática e tudo mais. Mas não foi bem assim que foi feito, né? Os evangelhos não foram escritos dessa forma. Nós sabemos que
Teve evangelhos que estão lá em primeiro lugar na Bíblia, mas ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Então é importante que a gente fale um pouquinho desse evangelho, porque ao mesmo tempo até as cartas de Paulo, ela antecede alguns evangelhos, né? Ela antecede alguns evangelhos, porque ela foi escrita por Paulo antes mesmo de alguns evangelhos serem escritos, né? No entanto, ela está lá bem depois dos evangelhos, né? Mas o que é interessante é que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses evangelhos. Os evangelhos de Marcos e uma chamada fonte Q de fato os evangelhos que inspiraram os outros evangelhos de Mateus e Lucas a serem escritos. Eles usaram como fonte de inspiração o evangelho de Marcos, que é sabidamente o primeiro evangelho que foi escrito, né? Obviamente já havia uma fonte chamada fonte Q, né? Que já havia essa fonte e esses escritos serviu de base até para que Marcos também falasse sobre a história de Jesus. E essa fonte Q, a gente ouviu falar dela muito bem numa obra bem conhecida, Paulo e Estevão, uma obra psicografada por Chico Xavier, né? E nessa obra de Emmanuel resgata a história do cristianismo primitivo. É uma maravilha, é um livro fantástico. Eu recomendo que todos possam leiam esse livro, principalmente agora nesse momento aí de reclusão, o pessoal está em casa, está mais quietinho, é uma excelente oportunidade de passar à vista todas essas obras magníficas, né? E Paulo Estevão é uma delas, né? E nessa obra a gente sabe que essa fonte que a teologia já fala, os cientistas aí buscam e falam sobre ela, lá na obra de Paulo e Estevão, a gente vê falar sobre ela, né? Foi os primeiros escritos de Levi, do apóstolo Mateus, né? Que Pedro foi buscar e apresentar para Gesiel. Ainda Gesiel, ele não tinha mudado o nome ainda para Estevão, né? Ainda era Gesiel. E aí Pedro diz: olha, mas o Messias já veio, já morreu, já foi crucificado, já ressuscitou. E tem aqui os escritos do discípulo, do apóstolo Levi, que catalogou muitas dessas passagens, e ali Gesiel devorou tudo aquilo, leu, extasiado, né? Então a gente vê que lá, né, na obra Paulo e Estevão, ele fala isso, ó: vou buscar-te os textos novos, são as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Então, nessa obra a gente já viu falar sobre essa fonte Q, e ela serviu de base para que os evangelhos de Mateus fossem escritos e os evangelhos de Lucas também. E por que eu estou falando isso? Porque esse trecho dos discípulos de Emaús nós vamos encontrar lá no Evangelho de Lucas, certo? E o Evangelho de Lucas é um evangelho muito interessante, porque Lucas era um médico. Ele era um médico, né, de origem grega, e ele foi discípulo de Paulo. Olha, ele não conheceu Jesus pessoalmente, né? Assim como Paulo também não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele foi discípulo desse grande fariseu da época, desse doutor da lei, que era Paulo, o vaso escolhido por Jesus para organizar toda aquela doutrina nascente, né? E não podia ser ninguém diferente de Paulo. Tinha que ser uma pessoa capacitada, um vaso de fato que tivesse condição de receber aquela água pura, aquela água cristalina, né, dos evangelhos, e ali disseminar todos aqueles ensinamentos de Jesus, desenvolver também, porque ele desenvolveu esses ensinamentos. Nós vemos nas cartas, né, que está ali a própria obra Paulo e Estevão mostra que as cartas é um ditado lá do mundo das esferas superiores. Jesus vai ditando através de Estevão e Estevão vai passando para Paulo aquelas instruções, aquelas orientações, mas tem que ter passado por uma mente capacitada, que foi a mente de Paulo, para desenvolver toda essa doutrina maravilhosa que é a doutrina cristã, certo?
Então nós vamos pegar esse trecho que está lá no Evangelho de Lucas. E o que eu quero dizer com isso é que, olha, não é à toa que ele desenvolveu essas historinhas interessantes. Não estamos dizendo aqui que isso aconteceu ou não aconteceu, mas o fato é que essas histórias servem de ensinamento e tem um significado profundo e que você tem que extrair o espírito da letra através desses ensinamentos para entender o que Lucas e Paulo queria falar, né, dentro daquela historinha. Então, antes mesmo da gente começar a historinha, eu quero dizer também que esse evangelho de Lucas não deixou de ser também um evangelho de Paulo. Porque, na realidade, Paulo tinha a intenção de escrever um evangelho falando da vida de Jesus. Ele estava preparado para isso. Ele catalogou, ele foi atrás, ele conversou com Maria, lá em Éfeso, ele conversou com todos os apóstolos, ele conversou com várias pessoas. Ele estruturou na cabeça dele o evangelho, a história de Jesus. Mas ele não teve tempo de escrever. E ele incumbiu nada mais, nada menos do que o seu discípulo, Lucas, para escrever esse evangelho. E muito cuidadosamente, Lucas, como sendo um homem de ciência, um médico, né, uma pessoa preparada, um intelectual, ele foi fazer a coisa de forma bem minuciosa. Foi pesquisar, foi fazer aquela entrevista com todas as pessoas, né? E ele fala isso no comecinho do seu evangelho, né? E aqui, esse trechinho aqui eu trouxe para a gente entender um pouco, né? Paulo pede, isso está no livro Paulo e Estevão, sabe, gente? Paulo pede a Lucas que escreva uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. Por sinal, gente, quem deu a ideia do nome cristãos foi Lucas. Lucas deu essa ideia para Paulo, Paulo passou para os outros, porque antes aquelas pessoas que seguiam a Jesus eram conhecidos como os homens do caminho, seguidores do carpinteiro, os homens do caminho. E aí Lucas, como era um intelectual, uma pessoa de visão, ele diz, poxa, mas se realmente nós sabemos que Jesus é o Cristo que todos nós esperamos na cultura judaica, né? Então, por que não chamar os seguidores daquele que nós já sabemos que é o Cristo tão esperado? Por que não chamá-los de cristãos? E aí essa ideia foi pega assim de uma forma coisa do mundo espiritual, né? Dá aquele sopro lá para Lucas. Lucas imediatamente diz: gente, vamos chamar de cristão. Nós somos cristãos. Afinal de contas, nós já conhecemos o Cristo. O Cristo já veio, habitou entre nós, né? E aí ele pediu. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e de esperanças divinas. Olha só, gente, isso é palavras de Emmanuel. Nada mais do que Emmanuel nos explicando a história do cristianismo nascente. É maravilhoso esse livro, eu recomendo a todos, viu? Mas a verdade é que Lucas era um homem preparado. Preparado, foi discípulo de Paulo. Paulo era um homem muito preparado. E ele, como um fariseu, um doutor da lei, Paulo, tinha essa coisa também de ter essas histórias com a finalidade de ali, por trás daquela parábola, daquela história, daquele conto, nos ensinar alguma coisa. É o que esse trecho dos discípulos de Emaús vai nos falar. Mas vamos lá, olha, gente. Para começar, esse trecho vai falar de quê? Vai falar de frustração, tristeza, desânimo. Será que nós estamos vivendo isso nesse período de pandemia? Não só no período de pandemia, mas às vezes a gente passa por situações que a gente fica decepcionado, né? É uma vulnerabilidade na saúde, com o trabalho, com qualquer coisa nesse sentido, nos deixa desanimados, tristes, né? É, frustrados, né? Isso faz parte da vida. Isso não é errado. Errado é a gente não saber sair dessas situações, não é? Então, aqui
basicamente, eles passam a tomar um caminho contrário depois da crucificação de Jesus. Depois que eles deparam-se na história com aquele episódio da morte do Cristo, eles ficam frustrados, tristes, decepcionados, desanimados, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui a parábola, né? O conto, né? A historinha lá dos dois discípulos de Emaús, muito bem contados, quase no final já do Evangelho de Lucas, e com uma finalidade muito interessante. Vamos ler para a gente tentar extrair, de fato, o espírito da letra. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia, para um povoado chamado Emaús, a 60 estágios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhes perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nele aconteceu nesses dias? E Jesus responde: quais? Disse-lhe Jesus. Responderam eles: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não viram. Jesus então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povo para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Então seus olhos se abriram e eles reconheceram ele. Porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. É interessante, gente. É muito interessante essa passagem.
Lucas quer nos ensinar muitas coisas com elas, com essa passagem. E nós aqui vamos, né, devagarzinho aqui, vamos tentar ver se a gente consegue extrair de fato esse espírito maravilhoso da letra, né? Para começar, aqui ele diz que eles saíram de Jerusalém para um povoado chamado Emaús. Não era tão longe assim, esse povoado não era tão longe, mas eles passaram o dia inteiro ali caminhando, estavam tristes, obviamente, porque eles estavam decepcionados. Aquele homem que eles pensavam ser o redentor do povo deles, aquele homem que eles pensavam que iam redimir, trazer a justiça ali material para todas as nações, né, de uma forma bem material mesmo, na cabeça de alguns desses discípulos, eles viram que aquele homem foi crucificado. E ele faz questão de dizer, porque quando Jesus pergunta por que é que eles estão tristes, eles dizem, ora, você é o único que não sabe do que está acontecendo, do que aconteceu nesses últimos dias? Jesus de Nazaré é um profeta. Ora, eles reconheciam de fato que Jesus era um profeta. Eles reconheceram de fato que Jesus era um homem especial. Mas eles estavam decepcionados e achavam que Jesus não era o Cristo esperado. Por quê? Porque ele morreu e não foi uma morte simples, foi uma morte crucificada. E a gente vai entender depois o que é que isso significa para a cabeça daquele povo. Certo? Então, a realidade é que na história, Lucas faz questão de dizer que quando você está decepcionado, quando você está frustrado, quando você está triste por algum motivo, você se afasta de Jerusalém e vai para Emaús. Certo? Isso tem um significado muito profundo no ensinamento da historinha que Lucas quis nos falar. Porque Jerusalém é o símbolo da purificação. Jerusalém era a cidade onde estava o templo de Salomão. Jerusalém era aquela cidade que simbolizava a pureza. E aí Lucas, nesse momento, talvez com a ajuda dos ensinamentos de Paulo, que era um fariseu, doutor da lei, um homem que tinha uma capacidade de raciocínio dentro da lei, certo? Dentro das escrituras, certamente inspirado por Paulo, Lucas vai buscar um acontecimento muito importante para aquele povo e para nós também, que é nada mais, nada menos do que o Êxodo. A saída do Egito até Jerusalém. O Êxodo é aquilo que nós estamos fazendo todos os dias nas nossas vidas e todas as vidas das nossas existências aqui nesse planeta Terra. Nós estamos nessa caminhada rumo a essa Jerusalém simbólica, a esse estágio de purificação. E quando o povo hebreu, conduzido por Moisés, saiu daquele estado de escravização que eles viviam no Egito, eles não foram logo direto para a terra prometida. Não foi assim. Eles tiveram que passar, segundo a história, que também tem muito significado, 40 anos no deserto, peregrinando no deserto. É muito interessante, porque ali eles diziam que eles caminhavam um determinado tempo, depois chegavam num determinado local, armavam as tendas. E ali eles ficavam por algum tempo. E isso tem um significado muito grande, porque para o judeu, armar a tenda significa nascimento na carne. E desarmar a tenda significa desencarnar. O próprio Paulo fala disso, muitos discípulos falam disso,
que quando uma pessoa desencarnava, quando uma pessoa morria, eles diziam, olha, ele desarmou a tenda. Era uma maneira que eles tinham de explicar que ele desencarnou. A tenda simboliza o corpo físico. Então essa caminhada pelo deserto é como se você estivesse na erraticidade. Você está caminhando, tem até um trecho que a gente estudou há um tempo, que fala sobre os caminhos áridos, quando um espírito deixa a sua casa, perambula por lugares áridos, não encontrando descanso, diz, voltarei para a casa de onde saiu. E voltando para casa, encontra a casa varrida e adornada. Algumas pessoas lembram dessa passagem. Então, esses caminhos áridos, simbolizados aqui pelo Êxodo, é aquela caminhada no deserto. É a nossa caminhada no mundo espiritual. A partir do momento que a gente para e arma a nossa tenda, é a nossa encarnação. E depois, uma hora, a gente vai ter que desmontar a nossa tenda, desarmar a tenda e continuar a nossa caminhada pelo deserto. E o que esse povo fez nesse trajeto foi, durante 40 anos, foi essa trajetória até chegar a Jerusalém. Até passar ali por Jericó, depois subir até chegar em Jerusalém. Foi esse trajeto que Moisés guiou o povo, tirando da escravidão, e essa escravidão tem um sentido simbólico muito grande, certo? Nós estamos nos desconectando de coisas que nos escravizam o tempo todo nessa jornada no deserto, armando as nossas tendas, desarmando as nossas tendas, andando em lugares áridos, voltando a armar a tenda, até um dia podermos atingir essa Jerusalém, que significa um estágio de redenção, de purificação. E o que esses discípulos estavam fazendo era um êxodo ao contrário. Um êxodo ao contrário. A partir do momento que eles se sentiram decepcionados, frustrados, eles saíram de Jerusalém e voltaram como quem está voltando para a escravidão do Egito. Voltaram para uma cidade chamada Emaús. Não importa qual foi a cidade. Lucas usou uma cidade lá para poder dizer, olha, eles estão saindo de Jerusalém por causa de uma decepção e estão voltando. Tanto que no final da historinha, o que é que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém e retomam o caminho correto. Então o que acontece é isso, é que nessa passagem, Lucas está dizendo que por uma frustração, por uma decepção, muitas vezes nós saímos da nossa rota. A gente até estava numa rota correta, mas o desânimo, a tristeza, a frustração faz com que a gente abandone aquela meta, aquela missão, e passe a pegar um caminho contrário. E isso nos deixa mais tristes, mais frustrados. E nesse momento, o que acontece, né? E eu vou só complementar aqui o que diz Emmanuel sobre essa questão, certo? Que Emmanuel diz o seguinte, ainda existem aprendizes na estrada simbólica, olha, veja bem, ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atinge o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Você chega até a atingir o Evangelho, você chega até a entender, a estudar, a querer entender um pouco da sua vida através dos ensinamentos de Jesus, mas a partir de qualquer sacrifício que a gente passa, de qualquer tormenta, de qualquer decepção, o que é que a gente faz? Né? A gente se espanta. Não entendemos o ambiente divino da cruz, assim como esses dois discípulos não entenderam aquele ambiente divino da cruz. E procuramos paisagens mentais distantes. Olha que coisa, só Emmanuel mesmo, né, para poder nos ensinar o Evangelho, né? Que coisa, Emmanuel tem uma maneira assim fantástica, né? A verdade é que lá na questão 115 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, olha, os espíritos, dos espíritos, uns terão sido bons e outros maus? Será que uns foram criados bons e outros maus?
E a questão é que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Está lá a resposta. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Gente, é isso que eu quero dizer aqui. Isso é que é importante, certo? A cada um de nós, Deus deu uma determinada missão. Vou repetir, viu? A cada um de nós, Deus deu uma determinada missão. Não esquece, anota isso aí que é importante. Todos temos uma missão. Com o fim de esclarecê-los, de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-lo de si mesmo, para aproximá-lo de Deus. Então, através do conhecimento, nós sabemos que tem duas asinhas, tem a asa do conhecimento e a asa do sentimento. Uma sem a outra não dá certo, né? É preciso duas asas para levantar voo. Mas a verdade é que todos nós temos uma missão, certo? Todos nós, certo? E aqui diz o seguinte, ó. E em que consiste, lá na 573 do Livro dos Espíritos ainda, certo? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em que consiste a nossa missão? Afinal de contas, nós estamos encarnados, um mais encarnados que o outro, que é o caso do Binho, outros menos encarnados, que é o meu caso. Não é verdade? Mas a questão é o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meio de diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão da mesma forma com o que governa. Então, gente, a nossa missão é melhorar esse mundo. Se você pensava que a sua missão é se preparar para o mundo espiritual, para ir lá para o nosso lar, esquece que a tua missão é de melhorar esse mundo aqui, físico. É transformar tudo isso aqui em nosso lar também. Essa é a nossa missão. E para isso a gente tem que melhorar até as instituições, se for preciso. Olha, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As pessoas ficam só pensando que não tem que melhorar, tudo é no mundo espiritual, no mundo espiritual. Não é aqui. A melhora é aqui. Nossa missão é melhorar esse planeta. É cada vez mais tornar um mundo justo, um mundo melhor, através de melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Está lá dizendo no Livro dos Espíritos, eu concordo em número, gênero e grau. Todos os dias nós temos que pensar algo para melhorar esse mundo, tornar esse mundo um mundo mais justo, um mundo melhor. Essa é a nossa missão, a missão de todos nós, juntos, certo? Se um não fizer, ali já não vai dar certo. Tem que todo mundo fazer um pouquinho, certo? O problema é que às vezes a gente se afasta dessa missão. Aí é o problema. Aí é que a coisa dá errada. Quando você sabe que tem uma missão, todos nós temos, mas você se afasta dela. Isso causa aquilo que muitos chamam de frustração, tristeza, infelicidade, pode chamar do que você quiser. Mas o fato é que você se afastou do teu destino como ser humano, da tua missão, porque a missão é melhorar o mundo, é melhorar esse planeta que você vive, é melhorar as instituições, é melhorar tudo o que está ao teu redor. Certo? Se a gente reparar, o mundo de hoje é um mundo bem melhor do que o mundo do tempo de Jesus. Não é verdade? Olha o tanto que o planeta já melhorou. Em termos de instituições, de justiça, não é? Falta muito, nós sabemos. Você pode olhar, quando você olha um copo cheio com a metade de água, uns podem dizer que ele está meio vazio, outros podem dizer que ele está meio cheio. Então vai depender da forma como você olha o mundo. Mas olha como o mundo já melhorou, não é? E gradativamente esse mundo vai sendo melhorado por nós, através das nossas missões.
E quando a gente se afasta da nossa missão, é o que esses dois fizeram. Eles tinham a missão deles, mas depois de uma grande decepção, que foi ver aquele homem que eles tanto acreditavam, colocava todo o crédito naquele homem, né? Porque de maneira equivocada eles julgavam de uma forma errada. Eles julgavam que Jesus iria ser o redentor de uma forma assim mágica, que ele chegaria e dominaria todas as nações. E não é bem assim, porque depende de nós. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Não é externo, é no coração, porque através da mudança no nosso coração a gente vai conseguir melhorar o mundo, executando cada um a nossa missão. E aí, quando a gente se afasta dessa missão, é o problema, certo? E eu trouxe aqui um grande filósofo, escritor, criador da logoterapia, um homem magnífico chamado Viktor Frankl. Muitos de vocês conhecem. E o Viktor Frankl, ele aprendeu e ele desenvolveu tudo isso, nada mais, nada menos, num campo de concentração, lá em Auschwitz. Ele era um doutor renomado e foi aprisionado ali, no meio daquela situação toda, observando o extremo do sofrimento humano, até onde pode chegar a intolerância humana, até onde pode chegar toda a atrocidade humana, do egoísmo, de tudo que você pode imaginar. Foi que ele observou que alguns sobreviviam e outros morriam mais rapidamente. E nessa observação ele viu que aqueles que sobreviviam eram pessoas que tinham uma meta na vida. Era que tinham uma ânsia de dar continuidade à sua missão. Essas tinham tinha uma espécie de imunidade física, tinha uma resistência fantástica e conseguiam passar por coisas inimagináveis. Certo? Então, ele diz o seguinte, ó, somos indivíduos, seres indivisíveis e únicos, e se não fizermos, né, o que nos cabe nesse mundo, o vazio existencial virá. Certo? O vazio existencial virá, nos alertando de que estamos errando o alvo. Olha que coisa interessante. A partir do momento que você se afasta da sua missão, vai ter um vazio existencial em você. Esse vazio existencial é para te avisar, para te alertar. Olha, você está no caminho errado. Tanto que Jesus dá um assim de João sem braço, né? Quando ele chega nos discípulos lá, ele diz, olha, o que é que está vendo aí? O que é que está acontecendo? Ele diz, mas você é o único que não sabe? Ele diz, quais? Eu quero que você diga. Porque Jesus sabe, mas ele quer que a gente fale dos nossos problemas para nós mesmos. Ele quer que a gente faça esse análise para que a gente tome consciência onde é que está o erro. Quais? Eu lembro do cego de Jericó, né? Senhor, me ajuda. O homem era cego, né? E Jesus faz aquela perguntinha assim, que queres que eu faça? É óbvio, né? Ele é cego, ele quer enxergar, mas Jesus quer que ele diga, uai. Jesus quer que você externe, meu filho, qual é o problema? Né? O que é que você quer que eu faça? Né? Você quer uma esmola? Ah, não, Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar. É isso que Jesus quer de nós, que a gente externe, que a gente fale qual é o nosso problema. O que é que você quer? Esse quais, que Jesus pergunta para os dois, tem um significado profundo. Ele quer que você externe. Ele quer que você identifique onde está esse vazio existencial para você retomar a tua missão. Porque você tem que retomar a tua missão. Então, a felicidade, na visão aqui do Viktor, não é uma coisa que pode ser perseguida, certo? É tanto que ele tem até uma equaçãozinha, não sei se você já ouviu falar, Binho, mas ele tem uma equação matemática em que ele fala sobre isso. Quanto mais você persegue a felicidade, mais você se afasta dela. Certo? Porque ele diz o seguinte, a felicidade não pode ser perseguida.
ela deve ser um resultado, é um efeito colateral, involuntário, da dedicação de alguém a uma causa maior, maior do que si mesmo, ou como um subproduto da, da, da rendição de alguém a uma pessoa que não seja a si mesmo. Ou seja, quando você se dedica a uma causa, quando você se dedica a alguém, você vai atingindo a felicidade naturalmente, porque a felicidade vai ser um efeito colateral. É por isso que as pessoas são infelizes, ela vive perseguindo a felicidade vive se afastando dela. Porque ao invés dela ter essa dedicação a uma causa, ou a dedicação a alguém, que tem como efeito colateral esse estado que nós chamamos de felicidade, não, está perseguindo a felicidade e está sempre com um vazio existencial. É fantástico a visão do Victor, né? E tudo isso desenvolvido através de ver o extremo da ignorância humana, que foi o Holocausto, né? Mas a verdade é o seguinte, é que Jesus aproxima-se, né, de todos nós. Todos nós, Jesus está sempre se aproximando. Principalmente quando a gente está nessa situação, certo? Sempre chega, Emmanuel fala sobre, sempre chega um desconhecido que caminha ao nosso lado. Por que Lucas faz questão de dizer que Jesus estava ali? Eles não conheciam Jesus, eles não conheceram, eles eram discípulos. Como é que eles não conheceram? Jesus chega ali do lado, caminha com eles, fala com eles, eles sentem o coração arder quando Jesus está ali falando das Escrituras, e eles não reconheceram Jesus. Porque Lucas está querendo dizer que Jesus vai caminhar conosco na figura de qualquer pessoa do nosso lado, de um parente, de um amigo, de um vizinho, de uma criança, de qualquer pessoa. Jesus está ali, através dessa pessoa, está ali caminhando junto conosco, nos esclarecendo, nos fazendo lembrar que existe uma missão, que você não pode se afastar dela. Porque se você se afastar dela, você está se afastando de Jerusalém. Você está indo para Emaús. Você está entrando numa crise, num vazio existencial. Vai ter tristeza, decepção, frustração, vai ter tudo isso. Até você abrir os olhos. Né? Então, Emmanuel nos fala, sempre chega um desconhecido que caminha ao nosso lado, dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais dóceis. É Jesus, através dessas pessoas, certo? Nos falando no coração, nos queimando o coração. A gente precisa, de fato, reconhecer. Meu irmão, como é que está o tempo aí? Me fala qualquer coisa, eu dou uma carreirinha. O tempo é relativo. É verdade. Lá vem ele com Einstein. Mas é isso mesmo. Mas a verdade, Binho, é que aqui eu trouxe um trechinho. A decepção deles foram tão grandes porque eles achavam que, como eles conheciam algumas partes das Escrituras, e estava lá no Deuteronômio, né, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, estava lá nos escritos antigos que toda aquela pessoa que tinha morte de cruz, morte enforcada, esse tipo de morte, ele era um maldito. Então, a maneira como os romanos, muito inteligentes, achavam para dissipar uma rebelião era muito simples. Eles instituíram algumas regras, os romanos. O Império Romano lá, eles dominaram todo mundo conhecido da época e instituíram algumas regras. Uma lista de deuses. Eles tinham mais de 3.000 deuses, né? É óbvio, cada povo, cada região tinha a sua crença, né? Para eles era o deus deles, né? Isso é natural. Eles instituíram a língua que já era falada mundialmente, que era o grego koiné, o grego que Alexandre o Grande instituiu como a língua do mundo. Eles deixaram, sabiamente, eles não vamos modificar, não vai ser o latim, vai ser o grego. Eles instituíram as estradas, né?
Toda estrada leva a Roma, né? Quem tem boca vai a Roma, não tem aquela coisa? Mas é porque toda estrada que saía de um determinado ponto levava a um porto que levava a Roma, certo? Então tinha o catálogo de deuses, tinha as estradas, tinha a língua, certo? E só quem podia andar nessas estradas, obviamente, é quem tinha autorização, quem era cidadão. Não à toa, Jesus escolheu, o vaso escolhido era cidadão romano, podia viajar para qualquer lugar, né? Paulo de Tarso era um cidadão romano. Então, eles também instituíram uma tal de paz romana, a Pax Romana, certo? Tanto que Jesus diz, olha, a minha paz é diferente da paz do romano. A paz que eu te dou é diferente da paz do romano. A paz que eu te dou muitas vezes vai ter um pouco de conflito, você não vai ter aquela tranquilidade. Essa é a minha paz. A paz do romano é aquela coisa assim, olha, você não pode fazer bagunça. Se você andar quietinho, pianinho aqui, tá tudo bem. Mas se você fizer uma baguncinha, aí você tá ferrado. Então, a partir do momento que eles viam uma rebelião e que o povo começava a gritar, é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo. Aí, então peraí, crucifica. E no instante eles param com tudo isso. Por quê? Porque na crença deles mesmos, o Cristo não poderia ser pendurado no madeiro, não poderia ser crucificado. Então eles acalmavam, entristeciam, dispersavam e acabavam com a rebelião. Era a maneira deles, do romano, acabar, era mandando crucificar todos aqueles líderes de rebelião. Né? Então eles ficaram tristes, decepcionados. Ora, poxa, não pode ser o Cristo. É um profeta de fato, mas não é o Cristo. É um profeta nazareno, mas não é o Cristo esperado por nós. Então a decepção estava muito grande, certo? Era uma decepção muito grande. Esperança, olha, decepção é esperança fundada em uma concepção equivocada. Poxa, você fundou toda a sua esperança numa concepção errada. Aí isso causa a decepção, né? Mas a verdade é que esse pessoal não entendeu o que as mulheres entenderam. Porque as mulheres logo entenderam, não é à toa que Jesus aparece em primeiro lugar para elas, né? Para Maria de Magdala. Então, elas entenderam que ele vive. A mensagem crucial do Evangelho é de que a vida continua após a morte. Existe vida, existe esperança. Você desarma sua tenda, você anda num deserto. Mas você vai ter a oportunidade de rearmar sua tenda novamente. Então elas passaram a entender, né, a mensagem crucial do Evangelho. O Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Se Jesus não tivesse aparecido para aqueles discípulos, a mensagem não ia ser compreendida. Porque ele era preciso que ele mostrasse que a vida continua após a vida. Então isso foi muito especial. Muito especial. Então o que acontece é que quando Jesus vai perguntar àqueles discípulos, mas o que é que está havendo? Jesus quer extrair de todos nós os nossos anseios, através de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, não é isso que diz lá a mensagem do filósofo? Nós temos que nos conhecer. Nós temos que entender esses nossos estágios de decepção, tristeza, saber por que estamos vivendo tudo isso. Por que estamos tendo esse vazio existencial? Estamos nos afastando da nossa missão. Isso causa o vazio. E Jesus não quer mudar a situação, ele quer mudar a nossa reação perante a situação. Nós estamos passando por tudo isso. Muito embora Jesus não vai chegar aqui e vai dizer, olha, vai estralar o dedo e tudo isso vai passar assim por um passo de mágica. Não é assim que funciona. Ele nos dá inteligência, pessoas já estão aí preparadas, vão descobrir meios de combater esse vírus, vacinas chegando, tudo mais. Então as coisas vão se acomodando e vão passando através do conhecimento, das mudanças das instituições, da melhoria das instituições, como disse lá o Livro dos Espíritos, né, de forma direta e material. O vírus está aí para nos mostrar e nos provar isso. E aí Jesus não quer que a gente que mudar a situação, ele quer que a gente mude a nossa visão perante essa situação. Certo?
Então, aqui para a gente buscar aqui um entendimento, é lembrar aqui da bússola, a nossa bússola. Nós temos uma bússola que não pode, que sempre nos orienta, né? E está lá no livro A Caminho da Luz, e diz o seguinte: existe uma realidade espiritual acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Todos os fenômenos transitórios, tudo passa. Tudo passa. Mas existe, certo? Essa realidade espiritual acima disso tudo. Onde, dentro dessa realidade, onde a fé reclama a sua posição. Ela não quer tomar lugar de ninguém. Ela só quer reclamar a sua posição. Em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade. Ela quer tomar a sua posição como sendo a bússola da verdadeira sabedoria. Então a fé é aquela bússola que nos guia para a verdadeira sabedoria. Ela não quer tomar a posição da ciência nem das religiões, mas ela quer apenas impor a sua posição de importância como sendo essa bússola da verdadeira sabedoria. Então é importante que nós tenhamos fé nesse momento em que muitos de nós estão saindo do caminho de Jerusalém e pegando o caminho para Emaús, por causa da decepção, da frustração, da tristeza, do nosso vazio existencial. Certo? E eu creio que já chegou o tempo, não é isso, Binho? E para finalizar, eu quero pedir a permissão aí do Binho, de todos vocês, para cantar uma musiquinha que eu fiz há pouco tempo, falando dessa passagem dos discípulos de Emaús. Pode ser? Mas, rapaz, eu tô falando, rapaz, hoje é especial demais. Fique bem à vontade, a turma tá adorando aqui. Então, essa música eu fiz e eu coloquei o nome aqui, Nos Caminhos de Emaús, porque muitos de nós às vezes tomam o caminho de Emaús, viu, Binho? Tristeza, decepção, vazio existencial, certo? Isso é comum, muitas vezes é comum em nossas vidas. E o que acontece é que a gente toma esse caminho, certo? Sim. E essa música fala um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir a permissão aqui para cantar um pouquinho, tá bom? Canta, meu irmão. Canta e encanta, meu irmão. É mais ou menos o que estava falando lá na passagem. Trazendo para os nossos dia a dia, trazendo para cada um de nós, aí a gente vai tirando o espírito da letra e também tirando o espírito da música aqui, né? Às vezes no caminho, sem sentido e sem sentir, ficamos tão perdidos sem saber aonde ir. Tristeza e solidão nos fazendo parar, e vem uma vontade de chorar. Mas no mesmo caminho tem alguém a nos seguir, andando lado a lado, nos pedindo pra ouvir. E a voz do peregrino nos queima o coração, nos faz lembrar que existe uma missão de ser feliz sem procurar razão, andar com fé, luz na escuridão. Se olharmos bem, vamos encontrar
muito mais motivos pra sorrir do que chorar e ser feliz sem procurar razão. Andar com fé, luz na escuridão. Se olharmos bem, vamos encontrar muito mais motivos pra sorrir do que chorar. É isso aí, meu irmão. Se a gente olhar bem, vamos de fato encontrar muito mais motivo de sorrir. Com certeza. Charles, que coisa maravilhosa, meu irmão. Uau, uau. Ó, eu vou te dar aí alguns segundos para você molhar a garganta, Tá porque certo. nós temos umas perguntas aqui. Aí. Vai se preparando, olha. Quero mandar um abraço para Débora Menezes Santana, queridíssima. Um beijo para você. Deixa eu mover aqui para a turma ver a gente melhor, né? Vem para cá, menina. Aí. Se precisar, eu coloco de volta. A Cecília disse aqui que ainda hoje ela ouviu um podcast sobre o caminho de Emaús. Olha isso! Olha, Tem coincidência? Não tem coincidência, Charles, pelo é amor de verdade, Deus. é verdade. Que bonito. Valdivino, eu não sei se você se lembra do Valdivino, mas é um queridíssimo, tá lá em Goiânia também. Quer dizer, eu acho que ele tá de férias, que ele tava postando foto na praia. Deve Ele e a estar sim. Ivanete, um beijo para vocês, meus queridos, Deus abençoe. Tem mais uma turma aí. Quem tava aí? A Áurea Lúcia, a prima, que Deus abençoe. Áurea, feliz ano novo, muita paz, muita saúde. Vá Oliveira, muita paz, muita saúde, que Jesus nos abençoe a todos, abençoe o seu lar. Denis Lemos Freire, que Jesus abençoe. Denis, obrigado pelo carinho, por estar conectado com a gente aí. Muito bem. Eu vou já colocar essa pergunta aqui. Ela que fez, está no perfil do meu cunhado, mas ela que fez a minha irmã. Quando você falou cada um tem uma missão, a pergunta dela é: como descobrir a minha missão na Terra? Então você deita e rola aí. Eu tenho meu pensamento aqui também, Eu tenho mais ou alguns também. menos. Vamos conversar. Diga Eu aí, acho que diga é aí. natural nas nossas vidas a nossa missão e, sabe, a partir do momento que a gente está ali, está bem, está feliz, está fazendo algo de bom, né? E isso é a nossa missão. A gente é sempre encaminhado, assim como a lei divina está na nossa consciência, a nossa missão também está lá. Está lá escrita. Você vai saber. Agora, a partir do momento que você se afasta dela, isso te causa um vazio existencial. Então, naturalmente, você vai ser levado para a tua missão. Naturalmente. Naturalmente, isso aí vem, flui na sua consciência, no seu dia a dia, né? E aí basta que você possa estar sempre buscando essa conexão com o divino, com o teu anjo da guarda, isso é importante, para que a gente possa Né? ter esses esclarecimentos, essas intuições. Nós não estamos sós, né? Nós não estamos sós, Nunca abandonados, estivemos. né? Então é bom Correto. que a gente possa recorrer a esses momentos de reflexão, de meditação, de oração, para que a gente realmente possa ter essa missão aclarada em nós. Mas creia, cada um de nós vai realmente chegar a essa conclusão, saber encontrar a sua missão. Só não é bom a gente se afastar dela. Depois que você encontra ela, não é bom você se afastar. Depois de reconhecer, né, de saber É o que verdade. é, não corre porque o chicote come, né? É verdade. Tá aí, ó. Falei da Ivanete, ela tá indo mensagem. Obrigado por estar aí conectado com a gente, Ivanete.
Que Jesus te Beleza, abençoe. A Ivanésio. turma adorou aqui. Olha, eu gostaria de acrescentar ainda uma das formas de a gente reconhecer qual é a nossa missão na Terra é observar, porque Deus ele não faz apostas com a gente, ele não brinca com o nosso destino. Então ele não ia colocar a gente, vamos dizer assim, vamos, entra nesse planeta aí, vamos ver o que que dá. Isso nunca ia acontecer com a gente, né, Charles? Então, É verdade. ele, Jesus não quis forçar a turma aí, os dois discípulos de Emaús, mas ele se mostrou conversando, fazendo com que eles mesmos chegassem à conclusão que estava andando com eles. Seguindo esse ensino, observa o que a vida, como que a vida tem te envolvido, o que tem acontecido na sua vida, as condições que a vida tem te colocado, e aí você vai se descobrindo aos poucos por que é que você está na família que está, na Exato. função que está no trabalho, não é? A sua religiosidade, não é a religião, mas a religiosidade, não é, Charles? E Uhum, exato. por aí você vai mais ou menos Claro. descobrindo por que é que eu estou nesse planeta. E como o próprio livro dos Espíritos fala, tanto aquela pessoa que desempenha missões fantásticas, quanto o cultivador da terra está desempenhando a sua missão. Então, um pai de família, uma Sim. mãe de família, um irmão, né, um filho, está desempenhando a sua missão. Quando você sai daquele ciclo, quando você se afasta, quando você desconecta ou quando você descontrola aquela harmonia, digamos, vamos usar a questão da família, você está se afastando de Jerusalém, tomando o caminho de Emaús. Depois de uma decepção, de Correto. uma tristeza, de uma coisa. Não, você, poxa, vamos saber superar aquele momento de decepção, de tristeza, de frustração, mas vamos tentar não se afastar da nossa missão, do nosso vínculo como família, como filho, como esposo, como marido, não é isso? Então, Uhum. pode ser que aí é que esteja a nossa missão. Então, a gente, não, Correto. muitas pessoas desistem dessa missão, né, por inúmeras razões, e aí depois cai nas ilusões, como diz o Emmanuel, cai Uhum. pega os caminhos de Emaús, né, e encontra o quê? O seu vazio existencial. Simples assim. É. Olha aqui, o Valdivino falou, uma mensagem maravilhosa, e é mesmo, Valdivino, obrigado por estarem com a gente aí, pelo suporte, apoio, pelo carinho de sempre. Agora, Charles, tem uma das coisas que me chama muita atenção e me toca profundamente nessa passagem, né, nessa narrativa com esses moços de Emaús. E você tocou nesse ponto, eu queria que você, se puder, vamos falar um pouquinho mais, porque talvez a turma se vê aí, se vê aí andando com Jesus e Uhum. ele, é, a gente não consegue ver, não é, Jesus? A pergunta primeiro é, Jesus poderia, como você falou, simplesmente na hora que os moços estivessem ali, cabisbaixos, tristes, né, ele se fazer, mostrar para eles, né, forçar-se se ver e dizer: turma, eu tô aqui, vocês estão aí chorando à toa, estão aí cabisbaixos, vocês não têm vergonha não, rapaz? Apruma esse negócio aí, Exato. vai lá e fala para os meus companheiros lá também que eu tô vivo, que eu continuo vivo. Ele poderia ter feito isso, não é? Poderia. Mas É, aí é a tal da impor o crer e não ajudar a desenvolver o crer, né? exatamente. Você imagina, Binho, como foi difícil o cristianismo. Hoje é tudo muito fácil. Hoje é quem está aqui online, cantando as musiquinhas, falando do evangelho. É tudo uma maravilha, cada um no seu conforto do lar, Sim, não é sim, verdade? Mas imagina sim. aquela época, né? Então, quanto de conflitos tinha, quanto de desânimo tinha no movimento cristão nascente. Mas não era desânimo, porque você tinha que pegar um carro e dirigir de Alpharetta até Mableton
para assistir uma palestra ou para participar de uma reunião mediúnica. Não, não era esse tipo de desânimo, não, certo? É um Correto. desânimo assim, você tá lá na palestra e tudo mais, aí de repente chegavam os romanos, pegava todo mundo, levava lá para a Arena dos Leões, muitos eram queimados, chicoteados, devorados, aí os outros ficavam assim, gente, eu acho que eu não vou para reunião essa semana, não. Porque você viu o que aconteceu com a turminha da semana passada? A dificuldade era mais ou menos por aí, certo? Exato. Então, nesse Exato. momento, eu fico imaginando Lucas querendo dar um ânimo àquelas pessoas, mostrar para aqueles Sim. discípulos, os neófitos que estavam adentrando a doutrina nascente, né? Que a vida era isso mesmo, era cheia de decepções, Não frustrações, desânimo, desistam. mas que Jesus ia dar um jeito de caminhar conosco, falar conosco, estar do nosso lado, embora Bonito você não demais. tivesse reconhecendo ele naquele momento. Mas a partir do momento que você aceitar aquela comunhão de fato com Jesus, que é justamente o momento em que ele reparte o pão, aquela comunhão, porque a ceia era algo feita entre amigos, entre Uhum. pessoas íntimas, Exato. Exato. familiares, não é? Por isso que Uhum. Jesus busca o momento mais simbólico para a última ceia, que é uma festa de Páscoa, aonde ele faz aquela ceia maravilhosa com os discípulos, né? Ficou caracterizada como sendo a última Páscoa, a última ceia de Jesus, porque ali eram pessoas onde você chamava os amigos, os familiares, pessoas queridas, e você repartia o pão, comia ali o carneiro, bebia o vinho, se alegrava, né? Então, relembrava todas as histórias do passado, as coisas, as decepções, as frustrações, as alegrias. Naquele momento, eles enxergaram Jesus. Naquele momento que Jesus fez a repartição do pão, a fração do pão. Então, muitas vezes a gente está ali naquela caminhada. Lucas quis dizer que você está nessa caminhada, vai chegar alguém representando Jesus até você. Você não vai É. reconhecer Jesus nele, mas ele está ali, Jesus está presente, influenciando. A gente lembra que Jesus, através de Estevão, dita as cartas para Paulo. Muitas Ex- vezes Jesus não consegue chegar até nós, ou um espírito mais elevado não consegue chegar até nós, mas ele consegue chegar até uma pessoa mais próxima de nós. E aí consegue nos instruir, nos orientar. É Uhum. Jesus caminhando do nosso lado. E a Com gente não certeza. reconhece por Com isso. certeza. Mas no momento em que a gente, de fato, tiver essa comunhão com Jesus, a ponto de sermos convidados a uma festa de Páscoa com Ele, aí sim a gente vai abrir os Nada olhos e ver, mais. Né? poxa, olha, era Jesus o tempo todo falando através do Zezinho, através do Miguel, É. através da Maria, não é isso? É mais ou menos por aí. Então Lucas sabia de todas as, as, as pedras do caminho e ele quis dizer isso. Olha, Jesus está do nosso lado, querendo que você conte as suas decepções, que você fale o que realmente está acontecendo. E ele vai, através de alguém, ele vai rebuscar todo aquilo que está na tua consciência através do conhecimento adquirido, da religiosidade, né? E ele vai Bem atingir o assim. teu coração. Né? Mais ou menos por aí. Abramos os olhos, né? Para perceber, tenhamos Exato. olhos de ver. Né? Olhos de E ele ver. falou lá, os evangelistas também narram isso, que ele falou, olha, quando o moço, a mãe vem e pede para que ele receba um filho à direita e à esquerda para sentar no reino dele, né? Ele fala assim, Exato. essa turma está disposta do meu cálice, então É a isso turma já aí. tremeu na base. Pera, calma, pera. Eu só quero estar perto, eu não quero também estar sentado aí no trono, porque eu sei que a responsabilidade é grande, né? Para a gente realmente estar do lado de Jesus, a gente É isso aí, é o que é. doeu, A né? mãe de Tiago e João queria que um fosse o primeiro-ministro ou o segundo-ministro, nada mais. Ela não queria muita coisa, não, né? Olha, o reino que você vai fazer é um reino vindouro aí, tá quase chegando, você vai ser Ah, o rei. sim, Põe meus meninos de primeiro e segundo-ministro aí, por favor, um cargozinho, né? né? Tá fácil. Importante. A gente não sabe o que pede, né? E a gente quer logo os cargos importantes, né?
mas a gente não esquece que o E cálice quer hoje. Né? nem sempre o cálice é agradável, né? Que a gente tem que tomar o mesmo cálice que ele tomou, né? É Ai, isso aí. Senhor. Bonito demais, Charles. Muito lindo, Incrível, muito meu lindo. irmão, incrível. Meu irmão, eu não tenho palavras para te agradecer aqui em nome do CF. É muita gratidão. Obrigado por você sempre ser essa pessoa aí tão carinhosa com a gente, né? Pelo seu esforço de estudar sabe, colocar tudo junto um estudo desse. Pô, música junto. Meu irmão, não temos palavras para te agradecer. Que você receba a nossa gratidão aí no seu coração, a sua família, por sei que quando você está compondo, está preparando o estudo, a família está sentindo a sua falta de alguma forma, então acaba sendo aí também renúncia sua e da família por permitir você participar aí, não só com a gente, mas de todos os eventos que você participa. Que Jesus te retribua, meu irmão. Então, receba o nosso abraço fraterno, por favor. E contamos aí com as suas considerações finais e, se sentir à vontade, a prece também. Que tal? Eu que agradeço a oportunidade que vocês me concedem aqui nesse momento de estudo. A gente aprende dessa forma, né? Trocando ideias, Aprendemos. estudando, porque a gente se prepara, estuda para esse momento aqui e é um momento realmente que eu só tenho a agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, embora separados fisicamente, mas de certa forma juntos na vibração, no amor, todos Sim, aí em sim. casa vibrando e tenha certeza de que tudo isso vai passar. Logo, logo a gente vai estar de fato se abraçando, né, juntos, cantando, falando de Jesus, que é o que a gente gosta, Amém. né? E eu só tenho a Amém, agradecer, amém. Bill, que você me proporciona esses momentos fraternos maravilhosos. É muito bom estar com vocês aqui. Tá bom, E querido? ainda bem que você aceita, né? É. Obrigado, brother. Olha se não aceitasse. Eu estava fugindo da minha missão. Não tem essa, né? Bem aí, É isso, irmão. meu irmão. Se importaria de fazer a prece para o Eu que você agradeço a acha? oportunidade da gente estar aqui junto. E nesse momento eu quero convidar a todos que juntos façamos essa prece, né? Porque uma prece junta é diferente de uma prece a sós, né? Então vamos juntos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, agradecer por esse momento de aprendizado, por esse momento em que tantos se sacrificaram para que nós possamos hoje estar aqui estudando o seu Evangelho de luz, de amor. Agradecemos, Jesus, imensamente, do fundo do nosso coração, por todas essas palavras de luz, de vida eterna, que é o teu Evangelho de amor e bondade. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que todos esses momentos de tormenta, de decepção, de frustração, vai passar. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos retomar o nosso caminho para Jerusalém. Que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos corações e enxergar a Tua presença em nossas vidas. Tu que estás o tempo todo conosco, caminhando junto de nós. O nosso coração arde, queima todas as vezes que a tua palavra amiga vem através de um amigo, de um irmão, de um parente, de alguém que está próximo de nós. Muito obrigado, Senhor. Que possamos sempre retomar a nossa caminhada para Jerusalém, não nos afastamos da nossa missão, que é sermos felizes. Muito obrigado e que assim seja. E que assim seja. Meu irmão, mais uma Que assim vez, seja. Deus abençoe. Meus irmãos que acompanharam aí com a gente ao vivo, o nosso carinho, e os que vão estar acompanhando depois também, tanto aqui É verdade. na nossa página no Facebook, quanto no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Agradeço aqui em nome, mais uma vez, do Centro Espírita Fraternidade e Esperança,
todos os companheiros que contribuíram de alguma forma para que essa atividade, né, continue acontecendo, as pessoas que mandam mensagem, e a gente mais uma vez renova aqui os nossos votos de continuar fazendo o nosso melhor para ajudar quem quer que seja, em qualquer condição que esteja. Se você tem um familiar que está passando alguma dificuldade, a gente ora junto por eles. Deus nunca desamparou ninguém. Se você está passando alguma dificuldade no seu lar, mais uma vez, Jesus é que está tomando conta. Não feche os olhos para a luz, né, do Mestre Nazareno, para que ele possa entrar e ajudar aí a resolver os impasses da vida para que a gente vá se libertando a cada dia. Então, mais uma vez, o nosso abraço fraterno, que Jesus nos abençoe, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, muita paz, boa noite, boa noite.